Queremos saudar a todos com a paz do Senhor e um bom dia. E vamos cantar o hino de número 156. Vamos lá. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com achou-me caído, triste vi. As chagas com amor pensou que ao lado os braços me levou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus, e bem distante do seu lugar no céu. Disse em voz amante, achei de tua espírito. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Sigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. Bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. 15:22 do capítulo 48. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. E seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e na sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te punha como a Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. E disse Israel a José:
Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Muito bem, queridos irmãos, hoje eu vou falar sobre o que um pai pode dizer sobre Deus a seu filho. Escute bem, hoje é domingo, eu sei que muitos estão descansando, tem trabalho da escola dominical, mas seria bom se todo pai, se toda mãe pudesse ouvir essa palavra nesta manhã. A minha pergunta é, você como pai, você como mãe, o que você poderia falar sobre Deus ao seu filho? Nós estamos tratando desse capítulo que Jacó vai abençoar seus filhos. Mas antes que ele abençoe seus filhos, ele vai falar do seu Deus. Não adianta eu querer falar de Deus ou dar lição para o meu filho sobre Deus, sem que primeiro eu mesmo fale da minha experiência com ele. Um filho não pode servir realmente a Deus dentro do lar, sem que ele veja essa característica, essa vivência pessoal do pai, nessa comunhão íntima com o seu Deus Todo-Poderoso. Jacó estava próximo à morte, mas ele vai abençoar cada um dos seus filhos. É o que nós iremos tratar no capítulo 49. Mas antes dele abençoar, ele vai dizer 3 coisas para os seus filhos. E sobre Deus, ele vai começar de modo bem pontual. Perceba aí no versículo 15, eu estou só com o meu texto aqui no original, para que os irmãos entendam. A Bíblia diz que, e ele abençoou a José e disse, o Deus de quem fizeram andar os meus pais. A Bíblia diz assim, na nossa tradução, como é que diz aí? No verso 15, começa aí. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. Aí aqui já diz o seguinte, Vaiomer ha Elohim, ou seja, disse Deus, de quem fizeram andar os meus pais. Isso é muito interessante. Quando você pega aí o verbo abençoou, vai varrer, ele quer dizer aí que essa bênção que o pai está dando para José, ele começa dizendo quem era o seu Deus. Quem era o seu Deus? E aqui Jacó, ele vai dizer que esse seu Deus, que aí você tem o Elohim, o Ha Elohim, ele está declarando que esse foi o Deus glorioso. Primeiro, que lhe libertou, que lhe sustentou e que era o Deus que seus pais seguiam, que seus pais andavam, que seus pais obedeciam. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, o Deus de nosso pai, ou o Deus de nossos pais, eles andaram servindo a esse Deus, eles viveram com esse Deus. Aqui você tem um aspecto histórico. Será se um pai pode dizer, olha, eu sirvo a Deus, mas o meu pai servia, ou seja, o avô de vocês serviam a Deus, a avó de vocês, ela também servia a Deus. Será se um pai pode dizer isso para o filho? É trivial, é corriqueiro um pai olhar para um filho e dizer assim, a filha diz assim, benção papai, benção mamãe. Aí a mãe diz assim, Deus te abençoe. O pai diz assim, Deus te abençoe. Parece uma coisa normal, natural, trivial, costumeira. Agora, para um pai dizer realmente pela fé, Deus te abençoe, ele precisa ter aspecto histórico com esse Deus. Olha o que Jacó diz para José, que era governador. O Deus dos meus pais. Ou seja, aqui você tem uma fé histórica. Uma fé que começou no lar. Uma fé que começou em casa. Foi isso que Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 1, lê bem o verso 5.
sobre a fé de Timóteo. Onde? 2 Timóteo 1,5. Foi isso que o próprio Paulo falou, dessa fé histórica, dessa fé vivencial, dessa fé experimental, real, que Timóteo tinha para com Deus. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Estão vendo aí? Primeiro habitou na tua avó, depois na tua mãe. Se você ler o capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que todos davam bom testemunho de Timóteo. Por quê? Tinha uma fé histórica. A fé começa em casa. Começa com o culto doméstico pela manhã. Você chame seu filho, ore conosco, desenvolva oração no seu lar. Pela manhã não comece nada sem a oração, sem a Bíblia, sem falar com Deus. Antes de dormir, fale com Deus, agradeça a Ele pelo dia, agradeça a Ele pelo trabalho. Fale aos seus filhos sobre a importância de confiar em Deus. Jacó, ele vai dizer 3 coisas sobre Deus para os seus filhos. Em primeiro lugar, Ele é o Elohim, Ele é esse Deus todo-poderoso. Se vocês atentarem, é o Deus de nossos pais, uma fé histórica. É o Deus que nos libertou. Pode prosseguir a leitura? Olha o que ele diz aí. 16, né? O 15. Coloca o 15. O 15 já foi. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Olha, o Deus que me sustentou. Olha o que Jacó estava dizendo para José. José, hoje você é governador, mas o sustento que tu estás me dando foi uma providência de Deus. Você só está aí por causa de Deus. Fale para o seu filho. Às vezes seu filho acha que agora é médico, agora é advogado, agora é empresário, tudo é dele, a força é dele. Mostre para ele que ele só está ali pelo sustento de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo amparo de Deus. Fale isso para que ele nunca se ensoberbeça, nunca se envaideça. Há filhos que, quando se formam, esquecem lá onde começou, esquece o Deus que os pais serviam. São iludidos pela filosofia pós-contemporânea, são iludidos pelo materialismo, pelo relativismo. Mas perceba que Jacó disse a José: o Deus que eu sirvo, ele me sustentou até aqui. O interessante é que, se você atentar para esse verbo sustentou, sustentar, no hebraico, é roer. Esse verbo roer, sabe o que quer dizer? É o verbo que é usado no Salmo 23 para o substantivo pastor. Olha aí, esse verbo roer, o Senhor é meu pastor. Adonai roi loessá. Adonai roi loessá. O Senhor é o meu pastor. Então, esse verbo aí, ele quer dizer roer, é aquele que apacenta, é aquele que cuida. Olha como é que Jacó diz: esse foi o Senhor que cuidou de mim. José, a estabilidade da nossa família, o sucesso, frente aos reveses, aos contratempos, nós só chegamos até aqui por causa de Deus. Fale isso para o seu filho, mãe. Fale isso para o seu filho, pai. Viva uma fé histórica, viva uma fé real. Agora olha o que ele diz no versículo 16. Verso 16, vamos lá. O anjo me livrou de todo mal. Abençoe estes rapazes, e seja neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como em peixes em multidão no meio da terra. Observe que ele diz assim: o anjo que me livrou de todo mal, não é isso? Ele fala aí, se você atentar, Ramal aqui. É mensageiro, é anjo. Mas aqui é uma referência ao próprio Senhor. Esse anjo apareceu a Abraão no capítulo 18. 16, verso 7 de Gênesis. Ele apareceu a Agar. 21, 17. 16, verso 7. 21, 17. Esse anjo do Senhor é o próprio Senhor. Ele está dizendo: esse é o Deus que me livrou de todo mal.
Então, ele diz 3 coisas sobre Deus. O Deus histórico que está dentro do lar que os pais serviam, o Deus que liberta, o Deus que nos libertou e o Deus que livra de todo o mal. Então, veja que Jacó vai abençoar seus filhos, mas antes de abençoar a cada um dos seus filhos, ele descreve quem é o seu Deus. Eu pergunto agora ao pai, eu pergunto agora à mãe, você que está me ouvindo aí agora, em nome do Senhor Jesus, você teria condição de chegar para o seu filho, chegar para a sua filha? Tem pai aí que tem até medo de falar com o filho. Tem pai que quando o filho se forma, você tem que reconhecer isso, glorificar a Deus pela formatura, pelo crescimento. Mas tem pai que passa a endeusar o filho, fica com medo de falar a verdade para o filho e o filho vai se perdendo. Fale para o seu filho que sem Deus ele não é nada. Fale para a sua filha que às vezes confia na beleza, confia no dinheiro que está ganhando, no curso que tem, no doutorado que tem, no pós-doutorado que tem. Fale para ela, Deus é bom e é justo. E sem Deus, diga para o seu filho, sem Deus, diga para ele, sem Deus ele não é nada. E você, pai, e você, mãe, fale aos filhos, você só chegou até aí por causa do seu Deus. Fale que o seu Deus é quem liberta. Fale que o seu Deus é quem sustenta. Meu Deus, hoje tem tantos lares estragados, porque tem filho que não quer obedecer. Eu tenho 2 filhas aqui em casa. Amo, trato bem, aqui está uma. Amo, cuido, zelo. Tanto eu como a minha esposa, a Adriana. Mas a verdade eu não posso deixar de dizer. Se trilhar caminho errado, se não respeitar pai e mãe, não terá prosperidade. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Lá em Efésios 6, Paulo diz, filho, obedecei aos vossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha, filhos, não importa, papai chato, mamãe chata, antipático. Pode fazer isso, filho. Pode fazer isso. Pode continuar fazendo. Agora, se seu pai é homem de Deus, sua mãe é homem de Deus, aguarde. Você pode se estragar e se acabar na próxima esquina. Porque de Deus ninguém zomba. E de pai e mãe você não pode deixar de respeitar. Porque quem criou tudo foi Deus. E depois o pai e a mãe é colocado como um princípio de vida para o filho. Se você foi gerado por esse pai, por essa mãe, que lhe deu a vida e você blasfema dele, do pai e da mãe, a consequência é a morte para você. É por isso que a Bíblia diz, filhos, obedecei aos vossos pais. Nunca um filho, nem uma filha deve andar reclamando, desfazendo do pai, desfazendo da mãe, seja sua mãe pequena, seja seu pai pequeno, seja pobre, seja rico, seja analfabeto, seja branco, seja negro, não importa, é seu dever obedecer ao seu pai. Jacó fala 3 coisas para José e para todos os seus filhos. O Deus de meu pai, só cheguei aqui por causa desse Deus. Ele me libertou diante de tudo que nós passamos, ele me deu vitória. E por fim, ele enviou o anjo. Esse anjo aí é o próprio Senhor, que me livrou de todo o mal. E tu, meu filho Salomão? Olha, isso aqui é um pai que está dando um conselho para o filho que vai assumir o poder. Salomão, olha o que Davi diz para Salomão. Conhece o Deus de teu pai. Conheça o Deus do teu pai. E serve-o com um coração perfeito. Serve-o com um coração perfeito. E com uma alma voluntária. E com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se tu buscar a Deus que conhece os rins, que conhece essa expressão no hebraico, rim, coração, está falando da personalidade da pessoa. Deus te conhece por inteiro, rapaz. Deus te conhece por inteira, moça. Davi está dizendo, Salomão, meu filho, conheça o Deus de teu pai. Serve-o com um coração íntegro e voluntário. Ele esquadrinha rins e corações. Se tu buscares, será achado. Mas se tu deixar ele, Deus vai te abandonar para sempre. E foi assim que Deus fez com Salomão. Davi buscou a Deus.
Salomão deixou-se corromper no final da vida pelas mulheres, pelo poder, pela ganância, pela fama. Olha, eu valorizo quem estuda, eu valorizo quem se forma. É bonito. Ah, meu filho é médico, minha filha é médica, meu filho é engenheiro, meu filho é um grande empresário. Agora, tudo isso não vale nada se teu filho não serve a Deus. Não vale nada. O maior orgulho das minhas filhas não é elas serem formadas. Ah, né? Nessa tá bem aqui? Não dá dúvida aqui não, irmão. Eu respeito, trato bem. A minha filha é isso. Não, senhor. É o meu maior prazer. Por isso que João disse, eita, glória a Deus. Vê bem aí, lá, 2 João, verso 3. Olha o que João diz, eu vou finalizar. Eita, 2 João. É bom a Bíblia, porque a gente vai meditando e vai lembrando aí é coisa do céu. É coisa do céu. Isso, 2 João. Né? O verso 3. A graça? Não, terceiro, esse é o 3 João. Porque muito me alegrei quando os irmãos... É o verso 4. É o verso 4. Não tenho maior gozo do que Peraí. É 3 João 4. Não tenho maior gozo do que este. Não tenho maior gozo do que este. O de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eita, glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho maior gozo do que este. De saber que os meus filhos andam na verdade. Oh, meu irmão, eu fico feliz. Pastor Zé, a sua filha, tá aqui, ó. Aqui é a primogênita, né? Bebezão do papai. Tem a outra que tá casada, né? Um beijo aí pra ela. Mas é o seguinte, as duas sabem aqui. As duas sabem. Nasceram aqui, eu e a minha esposa, ambas foram criadas. Tudo, irmão, é a mãe. Olha, um irmão agora me disse, pastor, na convenção, pastor, sua filha fala inglês fluentemente? Fala. E aí foi a mãe dela, ela que nunca pisou numa escola de inglês. Eu comprei um curso para mim, para minha esposa de inglês, e a mãe dela botou ela para estudar em casa. E aí, às vezes, ela ficava assim, a mãe botava. Tudo é o pai e a mãe, meus irmãos. E aí pronto, hoje minha filha tá aí, ó, grandinha, né? Deus abençoe também, vai dar um bom casamentinho para ela. E é assim, meus irmãos. Então, eu não tenho maior gozo do que este, olha, irmão, saber que os teus filhos, meus filhos, andam na verdade. Aos pais que os filhos estão desviados, chame ele hoje, mostre essa palavra para ele. Filho, volte para os braços do pai. Não confie no teu dinheiro, não confie na tua posição, não confie. Irmão, eu estudo, eu me formo, eu leio. É só para essas coisas dessa vida. Agora, para orgulho, não. Essa coisa de orgulho é o que te afasta de Deus. Tem um hino cadê o meu celular? Tá aí? Estava lá em cima, dali, né? Meu celular, para mim cantar aqui o hino do Valdomiro Silva. A irmã Isa tá online. Oi, irmã Isa e o esposo, Deus abençoe, que prazer. Ontem nós fizemos aqui uma consideração, o carinho que vocês manifestaram para conosco. Um grande abraço, né? A irmã Camila que me mandou também uma mensagem ontem. Ela fez até como é que a gente diz? Vídeo. Um vídeo na hora do café, né? Ficou muito lindo. Deus abençoe. Veja aí, vamos encher essa casa. Tem uma irmã também de Serra do Navio. Serra do Navio. Vai falar. Eu estive lá, né? Pregando em lá Serra no do Pastor Navio. Josué, né? Lá no Pastor Josué, Amapá. lá no Amapá. Um grande abraço ao Senhor, meu amigo. Tia Lívia. Tia Lívia. Está acompanhando lá de Serra do Navio. A tia Lívia lá de Serra do Navio, essa igreja maravilhosa que eu tive aí, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se é Valdomiro Silva. Valdomiro Silva canta, né? Vamos encher essa casa de alegria, vamos sorrir sem nunca murmurar, vamos falar de Cristo noite e dia, e com Jesus o mundo inteiro transformar. Vamos encher essa casa de alegria, vamos sorrir sem nunca murmurar, vamos falar de Cristo noite e dia, e de Jesus o mundo inteiro anunciar. Deus abençoe.
abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Querido Deus, Pai eterno, Senhor do céu e da terra, eu oro por esta família agora. Eu oro por este lar agora. Jacó falou 3 coisas de ti, ó Deus, para os filhos. Aleluia. Que tu eras o Deus dos pais dele, que andaram neste caminho. Que tu és o Deus que libertou a ele e o Deus que esteve com ele livrando-o de todos os males. Senhor, que cada pai que ouviu a tua palavra possa falar isso ao filho e dizer como Davi: conheça o Deus de teu pai. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada família agora. Naquele lá onde o filho se desviou dos caminhos, seguiu amizades perversas, pecaminosas, trilhou o caminho ou está trilhando o caminho das drogas, da bebida, da prostituição, da desobediência, aquele filho que não fala com o pai, não fala com a mãe, aquele que se tornou, ó Pai, autoconfiante na posição, no diploma, no conhecimento, aquele que conhece a tua verdade, mas que está entregue à mesa do bar, ao alcoolismo, às drogas. Liberta agora, como filho pródigo, que esse filho volte para casa agora, sabendo que o pai está com os braços abertos, esperando para dar um abraço de carinho, de amor e de perdão a esse filho, a essa filha. Traz de volta para a tua casa, traz de volta para o lar, traz de volta para o convívio familiar. Aquele, Senhor Deus, que se afastou da tua casa, dos teus caminhos, da tua verdade, que se perdeu ao longo da vida. Abre a mente agora, faz compreender o quanto está errado e que não há bênção, não há prosperidade, não há sucesso para um filho que desobedece o pai, para uma filha que desobedece os pais. Senhor, traz de volta, que haja, ó Deus, uma reconciliação, perdão, e que esse lar seja marcado pelo amor, pela harmonia, pela comunhão, pela convivência. Está próximo o Natal, está chegando, Senhor Deus, esse momento, que haja uma reestruturação espiritual nesta família, neste lar, nesta casa. Traz de volta, Pai, ajuda e abençoa. Abençoa este lar, abençoa esta casa, esse pai que está chorando, essa mãe que está chorando, que está aflita. Senhor, reestrutura esse lar agora, em nome de Jesus. Amém. Deus